Então, a nossa matéria, antes da gente passar para os livros da Bíblia, é aconselhamento cristão. E o nosso propósito é cuidar do ser humano integralmente. O que é o homem? Corpo, alma, mente e espírito. De modo geral, às vezes as igrejas estão tão preocupadas com o espírito que esquece do corpo, esquece da mente ou da alma, né? Ou do espírito. E nós precisamos, com a graça do Senhor, pensar no ser humano como um todo. E se eu estou pensando no ser humano como um todo, eu preciso cuidar de suas necessidades como um todo. Não é só pregar o evangelho divorciado da assistência social, divorciado da assistência emocional. E aí você vê, às vezes, pessoas que se dizem espirituais, dando ênfase nas escrituras ou na palavra de Deus, mas esquece que o ser humano tem necessidades básicas, necessidades essenciais, sem as quais ele não consegue, né, absorver a palavra do Senhor. Não adianta pregar o evangelho de Jesus Cristo para as pessoas que estão passando fome ou estão desequilibradas emocionalmente. Se você não trouxer o equilíbrio emocional, físico e espiritual, as pessoas não vão conseguir entender ou compreender o que você está falando. Então, eu quero falar sobre o objetivo do aconselhamento. Qual é o objetivo, né, de você ser um conselheiro dentro da igreja? Falta conselheiros, conselheiras dentro da igreja. Então, qual que é o objetivo? Primeiro, ajudar as pessoas. Esse é o objetivo, ajudar as pessoas a vencer seus problemas, para que elas possam servir a Deus, relacionar umas com as outras, em paz, em harmonia, e sentir bem sobre si mesma. Esse é o objetivo do aconselhamento cristão. Eu vou usar só as palavras-chave: ajudar, vencer, servir, relacionar, sentir. Esse é o objetivo dessa matéria. Ajudar os irmãos a ter condições, informações suficientes em várias áreas, para que vocês e nós possamos ajudar as pessoas a vencer seus problemas, para servir a Deus, para relacionar umas com as outras e sentir bem sobre si mesma. Vamos falar essas palavras juntos? Ajudar, vencer, servir, relacionar, sentir bem sobre si mesma, né? Esse é o objetivo do aconselhamento. Nós também queremos que as pessoas atinjam o seu potencial máximo. Nós queremos que elas atinjam o seu ponto máximo diante dos homens e diante de Deus. Por isso que nós queremos investir no bem-estar físico, emocional e espiritual das pessoas. Nós não queremos que as pessoas que têm algo para oferecer para as pessoas e para Deus principalmente, que faça de uma forma medíocre. Nós queremos que as pessoas alcancem o seu potencial máximo e sirva na sua capacidade máxima as pessoas, principalmente nosso Deus. Agora, o que não é aconselhamento cristão? Aconselhamento cristão não é dar conselhos. Se você anda dando conselhos, você já falhou no aconselhamento cristão. Aconselhamento cristão não é dar conselhos. E se não é dar conselhos, então o que é? É escutar as pessoas em plena confiança. Infelizmente, na igreja, nós temos a tendência de falar demais. As pessoas compartilham algo conosco em
confiança e nós contamos para a esposa, contamos para outras pessoas, contamos e espalhamos, e isso gera uma insegurança nas pessoas em abrir seu coração. E pior ainda, quando nós expomos as falhas ou as fraquezas das pessoas publicamente. Quando você faz isso, você está jogando a igreja nas trevas, porque ninguém mais vai ousar abrir seu coração, falar dos seus problemas, porque logo, logo vai chegar lá na frente da igreja. E nós não queremos uma igreja nas trevas, nós queremos uma igreja na luz, onde os irmãos têm liberdade de compartilhar, de comunicar seus problemas, suas dificuldades, suas lutas, suas dores uns aos outros. Então, aconselhamento não é dar conselho, mas é escutar em plena confiança. Para quê? Para definir o problema. Qual é o problema que a pessoa está lidando? Pela sua letra, eu posso falar problemas que você nem imagina que tem. Pela sua caligrafia, pela sua assinatura. E você nem sabe que tem. Depois nós vamos aprender como fazer isso, porque isso vai poder te ajudar a ajudar pessoas que às vezes são mudas na igreja e na comunidade, porque não sente confiança em compartilhar a sua dor. E aí você só pede ela para escrever o nome dela num papel para você, e você pode identificar através da escrita dela problemas crônicos, problemas sérios, problemas que de violência sexual quando criança, problemas como um desejo de suicídio, ou problemas financeiros, ou problemas familiares, só pela letra, só pela letra. Porque nosso objetivo não é que a pessoa saiba tudo sobre Jesus, mas fica camuflada na sua dor, no seu problema, nas suas dificuldades, mas que elas se libertem disso e sejam livres para voar nas asas dos anjos, pelo poder do Espírito de Deus, né? Mas as pessoas pararam de confiar nas outras pessoas porque foram traídas. Você abriu seu coração para alguém e alguém pegou aquilo e compartilhou com outras pessoas e você se sentiu traído. Só que ao fechar seu coração ou a sua dor, você é o mais prejudicado. Então, mesmo que alguém já quebrou a sua confiança, você precisa continuar seguindo o Evangelho de Cristo, que pede para você confessar seus pecados uns aos outros. Mesmo que pessoas quebraram a sua confiança. O nosso remédio de não abrir nosso coração vai só nos levar para a desobediência a Deus e vai nos levar para o sofrimento. Então, mesmo que a pessoa quebrou sua confiança, você precisa achar alguém de confiança e continuar fazendo o que Jesus mandou você fazer e eu fazer. Para que nós possamos esclarecer quais são as opções que a pessoa tem para que ela possa tomar uma decisão. Não é você que decide para a pessoa, é ela que decide o caminho que ela vai tomar. O seu papel como conselheiro, conselheira, é encorajar a pessoa a tomar uma decisão. E quando ela toma uma decisão, aqui não há questão de certo e errado, tá bom? Não há questão de preto e branco, de certo e errado. Porque quando você pede para a pessoa falar o que você entende desse texto bíblico, ela pode falar a coisa mais errada do mundo, e ela não está errada, é o que ela entendeu. Aí você vem, não é isso não, é isso. Então você faz a pergunta direito, né? O que você acha que o texto bíblico está dizendo? Aí eu acho isso. Então vamos ver o que a Bíblia realmente... Mas quando você fala, o que você entende e a pessoa fala, você não tem o direito de corrigi-la, porque foi o que você perguntou e ela respondeu. Eu entendo isso. Está vendo? Até no estudo da Bíblia nós erramos. Porque a pessoa fala, eu entendi isso, e você fala, não, você está errado. Mas não foi o que você perguntou? O que ela entendeu? E ela falou.
Então você fala, puxa, que entendimento diferente, né, do que nós temos o costume de ouvir as pessoas dizerem. Vamos repensar, vamos ler de novo. Está vendo? Às vezes nós, por não saber lidar com o ser humano, nós acabamos queimando nossos relacionamentos uns com os outros. Então, o que é aconselhamento? Escutar em plena confiança. Se eu abro meu coração para você e você conta para sua esposa, eu nunca mais conto nada para você. Se eu quisesse que sua esposa soubesse, eu chamaria você e sua esposa. Se eu quisesse que seu pai soubesse, eu chamaria você e seu pai. Então, as esposas precisam entender que às vezes, na igreja, os maridos ficam sabendo de coisas, e os maridos precisam entender que às vezes as esposas ficam sabendo de coisas, que não é da alçada deles saberem, que não é da alçada delas saberem, né? Então nós estamos criando um ambiente que eu não vou compartilhar tudo com a minha esposa? Sim, exatamente isso. Eu não vou compartilhar a vida dos irmãos que confiaram coisas sérias da sua vida à minha esposa. Não vou fazer. E você precisa aprender isso. Porque, infelizmente, na igreja, nós temos a tendência de falar demais. As pessoas vêm, abrem seu coração e você compartilha com outras pessoas e, no final, todo mundo está sabendo e a pessoa começa a sentir que, por falta de maturidade das outras pessoas, começa a sentir que tem algum problema no ar. Ela não sabe o que é e ela pensa, mas será que ele falou sobre isso com alguém? E em vez de trazer a igreja para a luz, nós levamos a igreja para a idade das trevas. Então, eu conto tudo da minha vida para minha esposa. E você deve contar tudo da sua vida para sua esposa. E ela, tudo da vida dela. Mas da vida dos irmãos, você não tem esse direito. A não ser que o irmão ou a irmã permita. E você pode perguntar, você permite que eu compartilhe isso com a minha esposa? Ela talvez é mais capaz de lidar com essa questão do que eu. Se a pessoa autoriza, tudo bem. Mas nós temos que aprender isso, irmãos. De sermos confiáveis e não pessoas que saem espalhando pela igreja os problemas, as dificuldades que os irmãos estão enfrentando. Então, o que não é aconselhamento é não dar conselho, não dar conselho. É escutar em plena confiança, é definir o problema. Qual é o problema? Esclarecer as opções que a pessoa tem para lidar com aquela situação. E depois que a pessoa tomar uma decisão, encorajá-la. E normalmente, não existe questão de certo e errado no aconselhamento. Normalmente. É claro que existem questões morais, éticas, que são inegociáveis. Mas não existe esse negócio, você está errado, você está certo. Porque esse não é o objetivo do aconselhamento cristão. Primeiro, porque existe 3 verdades. Não existe uma verdade no aconselhamento cristão. Existe 3 verdades. Existe a verdade da pessoa que está falando. Existe a verdade da outra pessoa, que talvez não esteja ali presente, não esteja falando. Mas existe a verdade dela. E existe a verdade. Então, se é um casal, existe a verdade da esposa, existe a verdade do marido, e existe a verdade. Né? Às vezes a gente acha que a verdade só tem 2, mas a verdade tem 3 lados. Porque o que a esposa está falando é aquilo que ela está sentindo, influenciada por circunstâncias, por uma vida, às vezes de negligência, mas é a verdade dela. E quando você chama o marido para conversar, ele também vai expor a sua verdade. Não quer dizer que eles estão mentindo, mas é o que ele percebe, é a
interpretação dele dos fatos. E você, como conselheiro, você tem que pegar essas duas verdades e trazer para a verdade. Por isso que é muito importante o nível de relacionamento que você, como conselheiro, tem com Deus. Porque quem revela é o Espírito Santo. Quem nos ajuda é o Espírito Santo. Quem nos ajuda a entender a natureza do problema da pessoa é o Espírito Santo. É a palavra de Deus. Então, depende muito do nível de relacionamento que você mantém com Deus, que você mantém com as Escrituras. Por que você acha que Esdras e Neemias achavam soluções para os problemas? Porque eles tinham um relacionamento com as Escrituras e com o Pai. Então, depende muito do seu nível de relacionamento com Deus, para que você possa perceber no que a pessoa está falando, simplesmente na escrita que ela está desenhando no papel, a sua dor, a sua lágrima, suas dificuldades. Mas também depende do relacionamento que a pessoa tem com Deus. A pessoa tem um problema. Qual é o nível de relacionamento dela com Deus? Porque às vezes o problema que ela tem é a falta de relacionar-se com Deus. E qual é o nível de relacionamento dela, do aconselhado, com o aconselhador? Às vezes você quer entrar na minha vida, mas você nunca parou para me ouvir, nunca parou para olhar nos meus olhos e perguntar como você está, nunca parou para ter um tempo comigo. Então, qual será a possibilidade de eu falar alguma coisa da minha vida para você? Zero. Qual é o nível de relacionamento entre o aconselhador e Deus? Qual é o nível de relacionamento do aconselhador com a palavra de Deus? Mas qual é o nível do aconselhado com Deus? Às vezes o problema dele é porque está longe de Deus. E qual é o nível de relacionamento entre o aconselhado e o aconselhador? Qual é o nível de ligação? Qual é o nível de relacionamento? Porque se não há relacionamento, é quase impossível lidar com os problemas dos irmãos e irmãs, dos jovens, das famílias na igreja. Por isso que nós temos grupos familiares menores, onde os irmãos podem abrir seus corações, orar uns pelos outros. Temos grupos de discipulado, onde nós podemos celebrar os feitos de Deus nas nossas vidas. Temos aconselhamento entre homens e mulheres, o discipulado, né, entre mulheres e mulheres. As pessoas têm liberdade para compartilhar, mas todos compartilham, não apenas alguém compartilha, mas todos falam, todos compartilham. E isso ajuda as pessoas a aproximar, e ajuda as pessoas a aproximar-se de Deus. Deixa eu te falar de algumas necessidades básicas de todos os seres humanos. Se você preenche essas necessidades básicas dos seres humanos, você vai ter 100% de chance de ajudar as pessoas. Duas necessidades básicas de todos nós. Primeira necessidade é o valor de nós mesmos. Qual é o meu valor? Qual é o significado da minha pessoa dentro da comunidade, da igreja? Porque muitos irmãos, às vezes, deixam a igreja porque eles não sentem valorizados, eles não sentem amados, eles não sentem importantes. Não é que eles estão deixando Deus, eles estão deixando a igreja, porque a igreja, como os discípulos de Jesus que não puderam atender aquele pai em desespero, acaba não tendo capacidade de atender o irmão ou a irmã que está em aflição. Então eles saem, não é porque eles abandonou o Senhor, como muitos acham, é porque eles abandonou realmente a igreja, incompetente na sua ministração ao coração, às necessidades básicas daquela pessoa. Então muitos têm deixado a igreja, mas não têm deixado o seu Deus. Eles vão embora com Deus.
Eles só não vão com você, porque você não importa. Você não liga. Ele chora diante dos seus olhos, você não percebe. Eles estão gritando em silêncio e vocês não ouvem. Eles estão derramando lágrimas e você não está vendo. Qual é o problema? Você. Está vendo a seriedade desse curso? Por isso que no aconselhamento cristão nós olhamos nos olhos uns dos outros. Olhamos nos olhos uns dos outros. Então todo ser humano tem a necessidade de sentir especial, de sentir valorizado, de sentir útil, de sentir que é importante. Gosto muito do trabalho que o Zé Roberto tem feito aqui na igreja, porque ele está envolvendo várias pessoas em várias coisas. Ele vai colocando as pessoas para fazer coisas, e isto vai mostrando que as pessoas têm valor. Está vendo? E graças a Deus que a igreja que tem esse costume, só não faz nada na igreja quem não quer, né? Porque até pregar, se você quer, a gente deixa. Depois a gente pede perdão a Deus, Pai, eu perdoo, mas a irmã queria sentir o gostinho de pregar. Então nós deixamos. Então o Senhor tenha compaixão de nós. Mas só foi dessa vez, Senhor. Não vai acontecer de novo, não. Porque agora a gente vai mandar para a África, no meio dos lobos, aí eu quero ver. Lá no norte, né? Então, irmãos, a Bíblia diz em Salmos 8, que nós somos só por um pouco menor do que Deus. Só por um pouco menor do que Deus. Aí os teólogos vão falar que o Salmos 8 está falando de Jesus. Não está, não. Só mais tarde, o autor de Hebreus, 60 anos, 68, depois de Cristo, que ele vai pegar aquele salmo e vai aplicar a Jesus. Se ele não tivesse feito isso, ninguém ia saber. Então, até aquela data, aquele salmo estava falando dos seres humanos. E Deus nos fez só por um pouco menor do que ele. E nos deu glória e nos coroou com honra. Ou seja, nós somos capazes de dominar tudo. Porque essa foi a missão que Deus nos deu. Então, você é especial para Deus, mas muitas vezes você não sente isso. Porque onde você está, as pessoas não te valorizam. É a esposa que morre pela família e o marido e os filhos nem percebem. É a mãe que se mata pelos filhos e os filhos nem dizem, obrigado, minha mãe, cuidar de mim. E a esposa e a mãe, eu sou uma escrava desse povo. E esse marido meu e esses filhos são vampiros, sugando minha saúde, sugando meu sangue, sugando minha energia. Não demonstra nenhum valor para a mãe ou para a esposa. E vice-versa. Eu conheço maridos que trabalham duro para manter a esposa, os filhos, a casa, e eles nunca recebem da esposa um elogio, nunca recebem da esposa um muito obrigado, por levantar de madrugada, sair debaixo da chuva, suportar o calor do sol. E ele sente o quê? Eu só sou uma nota de cifrão aqui dentro dessa casa, mais nada. E na igreja, é a mesma coisa. Muitas vezes na igreja você é só um número. Só um número. Eu não estou falando dessa congregação. Mas de modo geral, as igrejas só vê você como um número. Como um mundo. Você é CPF no mundo. A igreja, você é só mais um. Hoje nós tivemos tantas pessoas no culto. Não importando como as pessoas estão, não importando se estão chorando, se elas estão berrando, se elas estão felizes. E eu espero que quando você sair daqui, você possa olhar para as pessoas não como um número. Eu sei quantos membros nós temos, mas eu não estou nem aí para o número. Eu sei onde estão nossos membros. Eu sei o que eles estão passando. Se você me dar qualquer nome da igreja, eu vou te falar exatamente o que eles estão passando. Exatamente. Mas na maioria das igrejas, você é simplesmente um número. E aí, chega uma hora, cansa de ser um número e quer ser uma pessoa. E aí você vai para uma seita maluca e lá os caras te abraçam, te beijam, te ouvem. Você sabe que está tudo errado lá, mas aqui eu sou amado. Lá os caras estão certos, mas eles não vivem o que eles dizem. Então, todo ser humano precisa de sentir valor de si mesmo. Sentir que
tem valor. E a segunda necessidade básica de todos nós, de todos os seres humanos, é segurança. Sentir-se seguro. Por isso que no início dessa lição eu falei que aconselhamento é você ouvir em plena confiança. Nós podemos destruir uma igreja espalhando os problemas dos irmãos uns aos outros. Em vez de lidar com o problema do irmão, nós vamos espalhando. Isso é mexerico. Deus abomina quem faz isso. Então, se você não tem a capacidade de guardar o que você está ouvindo, seja honesto com a pessoa que vai falar alguma coisa com você. Diga, irmão, não me fale, porque eu não consigo guardar segredo. Quando eu conseguir guardar segredo, então você pode, eu vou te avisar, e aí você pode compartilhar comigo. Mas hoje não fale, porque eu não consigo. É melhor ser honesto e andar na luz do que fingir ser capaz de guardar um segredo de alguém e depois espalhar aquele segredo para as outras pessoas. Nós estamos aprendendo a ser honestos. Porque às vezes a gente pensa que ser honesto é só pagar as contas. Isso faz parte da honestidade. Mas se eu não consigo guardar o segredo de uma pessoa, então por que eu vou ouvir aquela pessoa? E eu vou ser honesto com ela. Olha, irmã, eu tenho dificuldade de guardar segredo. Então não fale comigo. Mas eu sei que a Tatiane tem condições. Você pode conversar com ela? Seja honesto. Reconheça a sua fraqueza nesta área, se você tem esse problema. Se tem e ouvindo isso, você decide, não, de hoje em diante, eu vou me corrigir e não vou mais compartilhar algo que a pessoa compartilhou em confidência com outra pessoa. Nem para minha esposa, nem para o marido, nem para os filhos, nem para os pais. Eu só tenho o direito de falar com alguém se eu não tenho condições de ajudar, e eu peço permissão à pessoa, e ela me permite compartilhar com alguém que possa nos ajudar, só se ela nos permitir. E isso nós vamos evitar fofoca dentro da igreja. Quando você pega os 10 mandamentos da lei de Moisés, e você pega dos versos 1 a 4 mais ou menos, e tem uns que vai até o verso 5, dependendo da divisão da Bíblia, você vai ver que você só descobre o seu valor relacionando com Deus. Você não descobre seu valor se você não relacionar com Deus. Nos 10 mandamentos, antes de Deus dar a lei, ele diz, eu te amei, portanto não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para vós outros imagens de escultura. Honra o meu nome, não use ele em vão. Guarde o meu sábado. Na lei de Moisés, quando você pega os 10 mandamentos da lei, os primeiros 4 têm a ver com o seu relacionamento com Deus. Quando Jesus resume esses 10 mandamentos em 2, eu vou só citar o primeiro, porque eu só citei os 4 primeiros de 10, ele fala, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, emoção, de toda a sua mente, razão, de toda a sua força, de físico, de todo o seu entendimento, compreensão. Então, se você ama a Deus de toda a sua mente, temos que parar de sermos preguiçosos e temos que amar a Deus de toda a nossa mente. Por isso que a matéria de como estudar a Bíblia por nós mesmos dá trabalho? Tá. É muito mais fácil eu chegar aqui, pegar o livro de Gênesis, capítulo 1, e ir explicando 2, 3, 4, tudo, já sei tudo. Mas eu não quis fazer isso. Eu quis mostrar para você como fazer isso. Como você pode estudar por si mesmo a Bíblia. Ame a Deus de toda a sua mente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de toda a sua força. Aí você tem ânimo para fazer algo para a família,
mas não tem disposição para as coisas da igreja. Você tem ânimo para ir ao mercado e comprar comida, mas não tem ânimo para estar na comunhão dos irmãos. Você tem ânimo para resolver problemas da família, da escola, do lar, do governo, mas você não tem ânimo para estar com os irmãos. Então, está falhando. É para amar a Deus de toda a sua força. Às vezes nós gastamos tanto tempo cuidando das coisas desta vida, e quando chega no domingo de manhã, nós já acordamos cansados, chegamos atrasados, mas se fosse trabalhar para ganhar dinheiro no domingo, 5 da manhã já estamos de pé, tomamos banho, jogamos o cansaço para lá e vamos ao trabalho. Mas por que não é assim no reino de Deus? Mesmo depois de um dia cansado, e se seu time vai jogar, e é a decisão do campeonato, lá está você pulando como um cabrito, mas na igreja você está morto, cantando Ave Maria. Mas se o seu time marca um gol, gol! Pula, grita, berra, mas no culto ao Senhor, mal abre a boca para cantar. É para amar a Deus de toda a força, todo o coração, toda a mente. E quando você faz isso, você descobre o seu valor. E quando você olha para o restante dos 10 mandamentos, que tem a ver com o seu relacionamento com os homens, com as pessoas, não mate, não roube, não cobice, não adultere, né? Você começa a sentir seguro. E aí vem o segundo mandamento, que Jesus resumiu os 10 em 2. Qual é o segundo mandamento? De Jesus, não da lei. Ame o seu próximo como eu vos amei. Então, quando você ama as pessoas como Jesus te amou, você consegue sentir seguro. Sabe por que as pessoas não sentem seguras na igreja? Porque elas não estão amando. Não tem como eu te amar se eu te vejo correndo no culto de domingo. Não tem. Não tem como você me amar se você não passa tempo comigo. Não tem tempo, não tem como demonstrar amor uns aos outros se nós não comemos juntos, se nós não choramos juntos, se nós não estamos juntos. Não tem como eu demonstrar amor. Eu amo mais minha cachorra, que chama Lola, do que a Gisele. Eu passo tempo com a minha cachorra. Quando eu estou doente, ela fica perto de mim. E ela quer saber por que eu estou passando mal. Ela bate no meu peito, ela levanta e... Você está vivo ainda? Essa menina passa por mim como um furacão. Como eu posso amar uma pessoa que não tem tempo para comigo? Então, o que é aconselhamento cristão? Não é dar conselhos. Se você acha que você é um excelente aconselhador, aconselhadora, porque você está dando conselho às pessoas, eu quero dizer que você é um péssimo conselheiro, uma péssima conselheira. Aconselhamento não é dar conselho. O objetivo do aconselhamento é ajudar as pessoas a vencer seus problemas, para que elas possam servir a Deus e possam relacionar umas com as outras. E nós queremos que as pessoas atinjam o seu potencial máximo. Nós queremos que as pessoas não sejam medíocres na sua fé, não sejam medíocres na sua doação, não sejam medíocres no seu conhecimento bíblico, não sejam medíocres nos seus relacionamentos. Nós queremos que as pessoas alcancem o seu potencial máximo. Amém, irmãos? Máximo. Se eu posso doar mais, eu vou doar mais. Se eu posso ficar mais tempo com meus irmãos, eu vou ficar mais tempo com meus irmãos. Eu não quero dar o mínimo. Eu quero atingir o meu potencial máximo. O que é então aconselhamento? Ouvir em plena confiança. Ouvir em plena confiança. Para que eu possa definir o problema junto com a pessoa.
E quando definimos o problema juntos, nós vamos esclarecer quais são as opções que a pessoa tem para que ela possa sair daquela situação, para que ela possa superar aquela dor, para que ela possa vencer aquele problema. E quando nós estamos vendo as opções e ela toma uma decisão, não é questão de certo ou errado, não é questão de preto e branco, nem Deus age assim, irmãos. Deus trata de situações iguais, de modo diferente. Em toda a Bíblia a gente vê isso. Então não existe uma fórmula mágica. Às vezes o problema é o mesmo, de A e de B, mas você vai tratar A de uma forma, B de outra forma. Mas tudo depende do nível do relacionamento que você tem com Deus. Se o seu relacionamento com Deus é profundo, é próximo, você tem mais facilidade de perceber, porque é o Espírito que fala, é o Espírito que convence, é o Cristo que diz que daria a nós palavras sábias para falarmos na hora certa. Mas também depende do nível de relacionamento que o aconselhado está mantendo com Deus. E muitas vezes o problema daquela pessoa é porque ela está distante de Deus. E não adianta dizer, você tem esse problema porque você está longe de Deus. Não adianta você dizer, ela já sabe que está longe de Deus. Ela já sabe que não está congregando, ela já sabe que não está participando das reuniões da igreja. O que nós temos que entender é por que ela não está. O que está impedindo ela. O que está sendo um obstáculo para ela. E quando você entende isso, você não vai a ela com o juízo. Você vai a ela como uma pessoa para dizer, olha, eu estou aqui para te ajudar a superar as dificuldades que você está tendo para chegar. Qual é o seu problema? O que eu posso fazer para te ajudar? Você se envolve. Uma das piores coisas que você pode fazer quando alguém está faltando nas reuniões regulares da igreja é dizer, sentir sua falta. É mesmo? Se você sentiu minha falta, por que você não foi na minha casa? Se você sentiu minha falta, por que você não pegou o celular, hoje quase todo mundo tem, e me fez uma ligação? Isso é um chavão religioso, de hipocrisia, de falta de amor sincero para com os irmãos. Então não diga isso mais. Se você diz para mim, você ouve na hora. Se você realmente sentiu minha falta, por que você não me ligou? Por que você não foi até a minha casa procurar saber por que eu não cheguei? É isso que você vai ouvir de mim. Lembra que você está sendo instruído para fazer a obra de Deus. Então, as pessoas falam, senti sua falta. Mentira, sentiu nada. Ela só quer ficar em paz com a consciência dela e julgar você de alguma forma. Se você sentiu a minha falta, então vá à minha casa e eu vou sentir que realmente eu fiz falta. Que você saiu da sua casa, pegou o ônibus, enfrentou o trânsito, gastou dinheiro, porque passagem é cara, né? Tudo para mim ver. Uau, esse irmão importa comigo. Ele tirou tempo para mim, gastou o seu dinheiro para estar comigo, veio à minha casa. Gente, qualquer irmão que falta na igreja, nas reuniões regulares, ela tem um problema. Pode ser financeiro. E ela não conseguiu chegar, porque não mora longe, não tem dinheiro. E com o custo tão alto agora do combustível e dos ônibus, e você não pode passar lá, então domingo que vem eu vou passar aqui, nós vamos a pé juntos. Porque apesar de eu não ter, nós não temos condições de pegar, Deus nos deu pernas saudáveis. E eu vou vir para cá, e nós vamos juntos para a casa do Senhor, com meus irmãos, para estar com os nossos irmãos. Então vai depender muito do nível de relacionamento do aconselhado com Deus. Mas também depende muito do nível de relacionamento do aconselhador e o aconselhado. Então, se eu fosse fazer um triângulo aqui, Deus estaria em cima, eu aqui como conselheiro, o aconselhado aqui como aquele que está
recebendo o aconselhamento. Quais são as necessidades básicas dos seres humanos? Sentir valor de si mesmo. E você só descobre o seu valor se você relaciona com Deus. Olha para os 10 mandamentos. Os primeiros mandamentos têm a ver com o seu relacionamento com Deus. Os outros mandamentos têm a ver com o seu relacionamento com as pessoas. E quando Jesus resume os 10 mandamentos em 2, ele fala a mesma coisa. Ame a Deus e ame o próximo. E se nós amarmos a Deus e o nosso próximo, nós vamos sentir o nosso valor e nós vamos sentir pessoas seguras. Aconselhamento cristão tem por objetivo de não aconselhar ninguém, mas tem o objetivo de ouvir a pessoa, de definir o problema, de esclarecer as opções que ela tem para lidar com aquele problema, para encorajá-la a tomar uma decisão para que ela possa vencer o problema, servir a Deus, relacionar bem umas com as outras.